Um fim de semana, 3 feminicídios. Mulheres são mortas entre sábado e domingo no Ceará. Ex-companheiros são suspeitos. O JC quer saber. O que falta para que medidas protetivas sejam eficientes no combate à violência contra a mulher no estado? O universitário é atingido nos rins, baço, pulmões, fígado, pâncreas e estômago durante tentativa de assalto na capital. Comerciante escapa 2 vezes de ser atingido por tiro em crime no Cedro. A arma do assaltante falhou. A OAB do Ceará recorre à Justiça Federal para impedir cobrança de taxa para motoristas que pararem na área de embarque do aeroporto de Fortaleza. E ainda o resgate do idoso, que ficou 11 horas atolado até a cintura em uma área de mangue, próximo à Lagoa da Precabura. O Jornal da Cidade está no ar. Boa noite. Olá, boa noite. Continua internado em estado grave o universitário baleado durante uma tentativa de assalto em Fortaleza. Ele estava dentro do carro com a irmã e o pai, que acelerou ao perceber a ação. Mas aí os criminosos atiraram e acabaram atingindo esse jovem de apenas 23 anos, o Ismênia Lopes. Como é que ele está agora? Conta pra gente. Boa noite para você. Boa noite, Bianca, Alexandre e para todos. De acordo com um familiar do jovem que não quis se identificar, os disparos eles atingiram diversos órgãos do rapaz, como os rins, baço, pulmões, fígado, pâncreas e o estômago. Ele segue na unidade de terapia intensiva de um hospital particular aqui em Fortaleza, apresentou uma melhora no estado de saúde, mas continua sendo considerado grave. Edberto Cardoso Abintes Neto, ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de lesão corporal após ser atingido por disparos de arma de fogo durante essa tentativa de assalto que aconteceu no bairro São João do Tauape na última sexta-feira. Ele tem apenas 23 anos. A Polícia Civil informou também que as investigações seguem através do 4º Distrito Policial, que realiza as diligências para descobrir quem praticou esses disparos. Viu, Bianca, Alexandre? Obrigado, Ismênia, pelas informações. E no fim de semana, 3 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará. Bárbara Bessa, de 25 anos, foi assassinada sábado no centro de Fortaleza, quando voltava para casa depois de uma festa. O ex-marido é o principal suspeito. Ele e a estudante foram casados por 2 anos e há uma semana estavam separados, mas ele não estaria aceitando o fim do relacionamento. A jovem deixou 3 filhos. Também no sábado, Cristiane dos Santos Pereira foi encontrada ferida na área de serviço de casa do bairro Guajiru, na região da Grande Messejana. Ela teria se desentendido com o namorado horas antes, porque se negou a preparar comida para ele. O homem saiu de casa levando a chave e desapareceu. Por isso, é o principal suspeito e já está sendo procurado pela polícia. No domingo, na zona rural de Ubajara, Serra da Ibiapaba, Maria Jaqueline Rodrigues Lima, de 25 anos, foi morta a tiros. O corpo dela foi encontrado no meio da rua. A polícia de Sobral está investigando o caso e faz diligências para prender quem cometeu o crime. Olha, o recurso utilizado pelas vítimas de violência para manter os agressores longe é a medida protetiva. Mas, segundo especialistas, só ela não é suficiente para evitar os crimes. É preciso garantir às vítimas uma rede de apoio que vai além da legislação. Neste fim de semana, uma mulher foi morta com uma garrafa de vidro na Grande Messejana, em Fortaleza. No centro da cidade, a vítima foi a jovem Bárbara Bessa. Ela foi abordada ao sair de uma festa e levou vários tiros. Na semana passada, 3 suspeitos de matar uma cearense no Piauí foram presos no interior do estado. Um deles é o ex-companheiro da vítima. Aline Vasconcelos havia fugido há 3 meses do Ceará, após ameaças de Marcos Gustavo Nobre. Outro caso emblemático é o da presidente da Assembleia Legislativa de Juazeiro do Norte, Yane Brena, que foi assassinada pelo namorado. Feminicídio seguido de suicídio. O que esses casos têm em comum é o fato do homem, seja namorado, companheiro, marido ou ex, não aceitar o fim do relacionamento. A mulher, tida como uma propriedade
propriedade. Algumas até conseguem denunciar a violência e recebem medida protetiva, mas não tem sido suficiente para proteger essas vítimas. A advogada Raquel Andrade, que acompanha andamentos de casos assim, explica que é preciso mais do que uma medida protetiva para resolver o problema da violência contra a mulher. Esse é um elemento protetivo, mas essa mulher ela precisa ser acompanhada tanto pelo Estado, que já vem divulgando aí políticas públicas que vão ser muito eficientes nesse sentido, mas pela sociedade, pela comunidade, pela família, pela rede de apoio. Como fica o cotidiano dessa mulher? Como essa mulher se dirige ao trabalho? Como essa mulher vai proceder aí o cuidado com os filhos? Ela reforça que é preciso envolver Estado, polícia, justiça e também a sociedade para acompanhar e dar apoio a essa vítima. A informação é outra forma de combater a violência. Saber onde buscar ajuda é fundamental. Em primeiro lugar, se for uma situação de emergência, ligue para o CIOPS 190, peça ajuda, não espere que a violência venha a deixar os resultados irreversíveis. Existe uma rede de proteção, as casas da mulher, a Casa da Mulher Brasileira e as Casas da Mulher Cearense, que tem equipe multiprofissional, assistente social, psicóloga, tem as delegacias para receber as denúncias, mas acima de tudo, não pague para ver. Uma servidora pública de Acaraú, no norte do estado, morreu após ficar mais de 50 dias internada. Ela foi baleada no meio da rua, no centro da cidade. Um atentado. As informações com Jonas Deisson. Após 52 dias internada, morreu neste domingo a vítima de uma tentativa de homicídio, identificada como Suzana Silveira Oliveira, de 54 anos. Ela foi baleada na noite do dia 23 de fevereiro deste ano, no centro da cidade de Acaraú, aqui no interior do estado. Durante o crime, Suzana levou diversos tiros dados por ocupantes de um carro modelo Palio de cor prata na rua Major Coelho, no centro da cidade. Logo em seguida ao atentado, o veículo fugiu do local sem levar nada da vítima. Desde a data do ocorrido, a vítima do crime, que é uma servidora do município, estava internada em estado grave em uma unidade de saúde. A Prefeitura Municipal da cidade de Acaraú se manifestou sobre o ocorrido, lamentando a morte da servidora. A Polícia Militar chegou a realizar buscas por suspeitos no dia do crime, porém não houve registro de prisão relacionado ao caso. A provável motivação para o crime, bem como identificação dos autores ou supostos mandantes, segue sob investigação da polícia. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. 3 jovens, um de 21 anos e 2 adolescentes de 14, morreram ao bater a moto em que estavam os 3 em uma moto só, em uma caminhonete. Esse acidente aconteceu na CE 354, em Itapipoca, litoral oeste do Ceará. Ainda era madrugada de domingo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os jovens trafegavam pela contramão e estavam sem capacete. O motorista da caminhonete não ficou ferido e se apresentou espontaneamente na delegacia, onde realizou o teste do bafômetro e o exame deu negativo. Em Fortaleza, um carro pegou fogo hoje de manhã, em meio a uma avenida movimentada. Foi na Borges de Melo, próximo à esquina da rua General Silva Júnior, no bairro Parrião. O veículo, como você vê nas imagens, ficou completamente destruído. Dentro estavam um motorista e o filho dele, mas ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o incêndio teria se iniciado na bomba de gasolina próximo ao banco traseiro e se espalhou por todo o carro. Você costuma fazer compras à distância? Pode ser por telefone, rede social, aplicativo. Sabia que você tem direito de devolver o produto e receber o dinheiro de volta, mesmo sem defeito? Mas há um prazo legal para isso. Guilherme comprou este aparelho celular pelas redes sociais. Há muito tempo precisava de um novo telefone. Quando recebeu o aparelho em casa, algumas surpresas bem negativas. Consegui descobrir que aqui a bateria foi trocada já. Não, cara, isso aí eu me senti totalmente enrolado, me senti frustrado assim com a loja, sabe? Foi aí que começou a saga do jovem. Tentou contato com a loja via mensagem. Num primeiro momento, ele foi informado que seria ressarcido e devolveria o aparelho. Logo depois, os representantes da empresa mudaram de ideia. Meu direito era receber na hora, porque meu pagamento foi em Pix, foi totalmente à vista, mas ainda deu 7 dias deles para eles fazerem o pagamento. Cheguei lá, eles cancelaram o acordo, disseram que não ia me dar meu dinheiro de volta e se eu quisesse trocar o celular.
Guilherme procurou os órgãos de defesa do consumidor. Esta defensora pública explica que o Código de Defesa do Consumidor dá 7 dias para que o cliente se arrependa daquele produto, mesmo se ele estiver em estado impecável. Essa regra só vale para compras à distância. Se eu compro pela internet, de modo que eu tenho 7 dias para desistir do negócio, contados do recebimento do produto ou da prestação daquele serviço, e tenho direito à devolução integral do valor que eu paguei, inclusive não tendo dinheiro, não tendo custas nem para devolver o produto. Qual é a grande vantagem? É que eu não preciso dizer que ele não funcionou. Eu posso ter comprado o celular, comprei esse clipe exatamente do jeito que ele chegou para mim. Tá? Só que não, eu me arrependi. Tanto é que esse é o único direito de arrependimento. Segundo a Defensoria Pública, o consumidor não pode deixar seu direito ser violado. A empresa tem um prazo estipulado para fazer o ressarcimento do valor. Caso isso não aconteça, ela pode sofrer diversas sanções, entre elas, uma multa. Quando você exerce seu direito, você não está lutando apenas pelo seu direito pessoal. Você também está trabalhando em defesa da alteração daquela prática abusiva. Porque enquanto ninguém questionar aquela prática abusiva, ela vai continuar. Enquanto isso, o Guilherme espera resolver o problemão. Afinal, tudo que ele mais queria era só um novo celular. Fui ao Procon, fiz meu BO, porque é muita grana, cara. Muita grana, não vou deixar passar assim, não. O QR Code agora vai aparecer aqui no canto da tela para a gente falar sobre o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio. São 1.000 vagas com salário acima de R$ 3.000. Em apenas 17 dias, quase 50 mil pessoas já se inscreveram. E se você também quiser concorrer, aponta a câmera do seu celular para cá. No GC+, tem um link e também mais informações sobre a prova e também o cargo. E olha, o número de casos confirmados de pneumonia dobrou nos últimos 6 meses aqui no Ceará. A doença muitas vezes pode ser consequência de uma síndrome respiratória mal curada, que começa com uma simples gripe, se não tratada, acaba agravando e leva o paciente ao hospital. Os sintomas chegam e não passam, pioram. O jeito é procurar atendimento médico. Foi o que fez a Jéssica. Levou a filha de 5 anos à unidade de pronto atendimento. Ela começou com febre, tosse e tossindo constantemente. Aí hoje eu vim aqui para a UPA, graças a Deus já fui atendida, já passou medicamento para ela e graças a Deus nós vamos voltar para casa agora. Só na UPA do bairro Cristo Redentor, onde Sara foi atendida, foram mais de 1.000 casos de síndromes gripais neste mês de abril. O período chuvoso contribui com as viroses. O risco é quando o quadro evolui para uma pneumonia. Nesse ano a gente está vendo uma atividade mais incomum, porque é um aumento dos quadros respiratórios, principalmente quadros de bronquiolite viral aguda, que dão muito cansaço em crianças pequenas, principalmente a menores de 2 anos, e nos quadros de pneumonia, principalmente em pneumonias virais. Então, isso está sobrecarregando muito as emergências e os serviços, tanto público como no particular. Nos últimos 6 meses, a Secretaria de Saúde do Estado registrou mais de 2.500 casos de pneumonia, um aumento de 132% em relação ao período anterior. Especialistas recomendam uma boa alimentação para evitar o adoecimento. Como sabe que é um período de muita circulação viral, a questão de evitar que crianças pequenas façam aglomerações desnecessárias agora. Vacinação em dia, a questão da vacina pneumocócica é extremamente importante agora para poder ajudar na imunidade dessas crianças pequenas, principalmente até 5 anos. A questão da lavagem nasal diária, que muitas vezes é subjugada, mas é extremamente importante para poder ajudar como barreira das bactérias e dos vírus, e a questão mesmo de cuidados de higiene, de uma alimentação saudável, de você ter o controle com a questão de se seu filho está doente, não levar para a escola, para o colégio, para a creche. Então tudo isso aí pode às vezes fazer uma diferença na questão do dia a dia das infecções dessas crianças. O Ceará registrou a maior cobertura de vacinação contra a gripe entre os estados das regiões Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Para saber qual foi a marca que nós atingimos e se ainda dá tempo de receber a sua dose, eu vou chamar ao vivo a Marina Alcântara, que tem todas essas informações. Boa noite para você, Marina.
Boa noite, Alexandre, e a todos. Olha, foram 340 mil doses aplicadas da vacina contra a influenza e o Ceará, como você falou, registrou esse recorde, né? O primeiro estado, aí, a primeira colocação entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Quer dizer, temos muito a comemorar. Foram 160 mil doses só no dia D. Isso um número que é igual a desde o início da campanha de imunização, dia 27 de novembro, até aqui. Isso num único dia. Foram 160.142 doses, para ser mais exata, nesse dia D da vacinação contra a influenza. E atualmente, a vacinação está acontecendo para o público prioritário, deve ser expandida para a população em geral, mas isso o Ministério da Saúde, deve avisar. E aí é um período realmente de muitas viroses, esse período chuvoso, que acomete principalmente as crianças e os idosos, por isso esse marco aí, esse recorde é tão importante. Volto com vocês. Obrigada, Marina. E olha, o pontapé inicial dos times cearenses no Campeonato Cearense foi dado, mas não no Campeonato Brasileiro, mas não como os times e torcedores esperavam, né? Mas foi só o primeiro e, segundo Bruno Balacó, há muito tempo ainda para se recuperar. Só não pode demorar. Papo de quem entende do assunto. Meus amigos, a participação dos times cearenses no Campeonato Brasileiro começou com um sabor, digamos, amargo. Ceará e Fortaleza estrearam sem vitórias. Pior para o Ceará, que largou na Série B com uma derrota por 2-0 para o Ituano, fora de casa em Itu, no interior de São Paulo. E não foi só o resultado, a partida do Alvinegro ficou bem abaixo da média, o que não é positivo para uma equipe que desponta como uma das principais forças do torneio e que é um dos favoritos ao acesso. Já o Fortaleza acabou desperdiçando a chance de começar o Brasileirão com vitória, com o pé direito. Ficou apenas um empate em 1-1 com o Internacional, jogando em casa na Arena Castelão. O ponto a lamentar é que o Tricolor foi melhor na partida, criou muitas oportunidades, mas acabou esbarrando no goleiro John do Internacional e também na pontaria dos seus atacantes, para não sair de campo aí com uma vitória. O time Tricolor, aliás, saiu atrás, mas buscou o empate, mas faltou aquela famosa efetividade nas finalizações para conquistar a vitória. Mas calma, torcedor alvinegro e tricolor, foi só a primeira rodada. A caminhada é longa, são 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Há tempo de sobra para evoluir e correr atrás dos resultados. Agora, só não pode demorar, porque aí complica, em termos de acesso para o Ceará e competições internacionais para o Fortaleza. Ainda hoje, o resgate do idoso que ficou 11 horas atolado com lama até a cintura em um terreno próximo à Lagoa da Precabura. E mais, o AB Ceará entra na justiça para derrubar cobrança de taxa para motorista que parar na área de embarque do aeroporto de Fortaleza. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará.
Um comerciante escapou 2 vezes de ser atingido por um tiro durante uma tentativa de assalto à empresa dele, no centro da cidade de Cedro. Tudo foi filmado. As imagens de câmera de segurança mostram quando 2 criminosos invadem o depósito de bebidas e o dono reage jogando uma calculadora contra um desses homens. Ele atira e a arma falha. A vítima então foge para o banheiro. O assaltante tenta abrir a porta com um chute, mas não consegue. Aí eles vasculham ali a gaveta do balcão, o comerciante sai do banheiro e vai para cima do criminoso de novo, que atira pela 2ª vez e de novo a arma falha. Depois disso, a dupla saiu do local em uma moto e até agora nenhum dos dois foi identificado pela polícia. E assaltantes levaram pânico a uma distribuidora de ovos no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. Com muita violência, os criminosos roubaram quem estava trabalhando no local. Estas imagens mostram o momento em que o grupo invade o estabelecimento e anuncia o assalto. Era pouco depois das 8 da manhã. O trio, armado com revólver e pistola e agindo com bastante violência, rende os funcionários, que são obrigados a deitar no chão. Um deles tenta escapar, mas é puxado para dentro do depósito e logo em seguida agredido com um pisão nas costas. A vítima é este homem, que prefere não se identificar. Pesada, pedalada, pesada. Agrediu meu parceiro também, vizinho uma mãozada. Falaram o que pra você na hora? Vagabundo. Vagabundo, todo mundo chama vagabundo. O que passou pela sua cabeça nessa hora? Será que ele ia me matar, né? O alvo dos criminosos foi este depósito de ovos e laticínios, que fica no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. Segundo testemunhas, o grupo chegou de carro. Um dos bandidos ficou no veículo esperando o momento certo para dar fuga após o assalto. Um vizinho aqui, sem saber de fato o que estava acontecendo, mas entendendo que era um assalto, acabou indo até o veículo conversar com o motorista, que estava esperando os criminosos, sem saber que essa pessoa participava dessa quadrilha. E acabou informando-se, olha, está tendo um assalto ali. E o criminoso, a 4ª pessoa, acabou confirmando, realmente está acontecendo um assalto ali. Era mais um bandido participando dessa ação. Além do depósito, os criminosos atacaram um mercadinho ao lado. Levaram celular e dinheiro do proprietário, um prejuízo de cerca de R$3.000. Uma outra pessoa que estava dentro de um carro em frente ao estabelecimento também foi roubada. Após a ação, o grupo fugiu. Até agora, ninguém foi preso. Um velejador argentino ficou à deriva no mar de Jericoacoara e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele tem 22 anos e é atleta, naturalizado brasileiro. Mora em Jeri. Entrou na água para ajudar um amigo, que não conseguia voltar para a areia, mas depois do socorro o tempo virou. E aí foi ele que ficou sem conseguir levantar a pipa do kitesurf para retornar. Os bombeiros foram chamados e, com a ajuda de uma moto aquática, resgataram o velejador sem nenhum ferimento. Agora preste bem atenção às mudanças das regras para ter direito à aposentadoria. Para 2023 vai mudar a idade mínima para homens e mulheres e tem um pedágio. Quem vai explicar tudo para a gente é a repórter Evelyn Ferreira. Oscar se aposentou há pouco mais de um ano. Conseguiu com certa facilidade, apenas 5 meses de espera. Porém, nem todo o seu período trabalhado durante toda a vida foi contabilizado. Teve uns anos que o INSS não constatou, porque não entrou em computador, né? Então, esse tempo morreu da minha parte de trás. Então, eu perdi praticamente 8 anos, né? Quem ainda aguarda para se aposentar precisa estar atento às mudanças nas regras da aposentadoria. Não estou ainda por dentro não, mas está próximo, viu? As novas regras da aposentadoria foram implementadas em 2019. Para 2023, uma das mudanças mais importantes é a idade mínima. Para as mulheres, a idade mínima passou de 60 para 62 anos. Já para os homens, a idade mínima agora é de 65 anos. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, as mulheres precisam ter 30 anos como contribuintes, já os homens, 35. Desde 2015, a regra dos pontos é válida para quem deseja se aposentar. Somando idade e tempo de contribuição, as mulheres precisam atingir 90 pontos e os homens 100. Uma outra novidade da reforma da Previdência foi o pedágio.
pedágio. Quem estava com mais de 2 anos para se aposentar quando as novas regras entraram em vigor em 2019, deverá cumprir pedágio de 100%, ou seja, tempo que faltava para se aposentar será maior. Quem estava com apenas 4 anos para aposentadoria, por exemplo, com o pedágio vai acrescentar mais 4 anos e passará a totalizar 8 anos para garantir o benefício. Quem estava a menos de 2 anos da aposentadoria em 2019 terá pedágio de 50%. Se o tempo que faltava era de 1 ano, com o pedágio, passou para 1 ano e meio. Entre as principais mudanças que a pasta da Previdência Social pretende trazer está a humanização no acesso dos serviços para a população, com recursos mais simples e mais fáceis de serem utilizados. Vou lançar o cartão do beneficiário, que é um cartãozinho com QR Code informatizado, onde, se eu sou do Rio de Janeiro e venho aqui, com aquele cartãozinho eu posso andar no ônibus de graça, no metrô de graça, eu posso ter desconto no teatro, eu posso ter desconto em farmácia para comprar medicamento. Isso é cidadania. E também utilizar o Zap, o WhatsApp, como mecanismo de comunicação mais ágil. Por exemplo, muitas pessoas marcam para fazer a perícia médica, para saber o que houve e tal, ou para ter a licença médica de saúde ou de doença. E a aposentadoria esquece a data. Então nós queremos botar o Zap para avisar, olha, amanhã 30% das pessoas que marcam não vão, porque às vezes esquece. Logo após o JC, tem o Jornal da Record. Boa noite. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua As passarelas, apesar de garantirem mais segurança ao pedestre, ainda são descartadas por muita gente. Algumas apresentam falta de manutenção, tem gente que não gosta, né? Sobe escada, depois desce um monte de degraus. E além disso, ainda tem o risco dos assaltos, que acontecem com constância. Por isso, há especialistas que indicam a troca das passarelas por sinais de trânsito. Uma passarela toda enferrujada, as madeiras estão inchadas, a cerca de proteção rasgada. Andar nesse equipamento, que fica na Aerolândia, na BR-116, é uma travessia arriscada, segundo os pedestres que usam o espaço. A Larissa já prendeu o pé em um dos buracos. Estava aberto ali, a madeira estava podre, a minha perna enganchou lá, aí no meio dos ferros. E minha chinela caiu lá embaixo. Além de estar toda podre, porque chuveiro, tem um espaço muito grande que Deus livre uma pessoa que você vai parar direto na pista. A passarela, que foi construída para ser apenas temporária, já existe aqui nesse local há pelo menos 10 anos. Uma estrutura de ferro e madeira que vem sofrendo com a ação das chuvas e também do tempo. É possível ver vários pontos danificados pelo tempo de uso. A situação das passarelas provisórias é motivo de reclamação dos pedestres, também em outros pontos da BR-116. Que deveria dar uma melhorada na iluminação, que a gente vê também que está faltando algumas coisas apagadas, e a segurança também, que às vezes a gente sobe e não vê quem passa para lá. A gente às vezes acaba passando mesmo na BR, correndo risco de vida, que é muito perigoso. Depois que está lá em cima, não tem para onde correr. Para esse especialista, a solução para as passarelas não é manutenção e nem a colocação de equipamentos permanentes. Segundo ele, o ideal é a colocação de um semáforo no meio da BR-116. Na minha opinião, a passarela é uma penalidade para o pedestre. Ele tem que caminhar até a passarela, ele tem que subir escada ou rampa, ou que seja, atravessar, depois descer outra escada ou rampa e caminhar até o ponto onde ele estava. Seria melhor que se colocassem semáforos com passagem de pedestre, parassem os carros, a pessoa não precisaria subir e descer, ela atravessa no mesmo nível. É uma questão de dar prioridade também às pessoas, não só aos automóveis e caminhões.
DENIT informou em nota que hoje existem 5 passarelas desse tipo na BR-116 e a substituição das estruturas provisórias por definitivas depende da renovação contratual, da aprovação dos projetos existentes, remoção de redes de gás e energia e desapropriações. São muitos fatores. Enquanto isso, a empresa responsável por realizar a manutenção desses equipamentos realiza vistorias periódicas e os reparos necessários. Olha, a OAB Ceará recorreu à Justiça Federal para impedir a cobrança de taxa para os motoristas que pararem na área de embarque e desembarque do aeroporto de Fortaleza. A medida foi anunciada na semana passada e está prevista para começar a valer a partir de amanhã. A área de embarque e desembarque do aeroporto Pinto Martins é gratuita. Mas a partir desta terça-feira, quem ultrapassar 10 minutos vai pagar R$20 e mais 20 a cada 10 minutos extras. As opiniões se dividem. Vai ficar difícil, né? 10 minutos só é muito pouco tempo, né? É necessário porque o pessoal está encostando o carro aqui e não está deixando a gente embarcar os passageiros, então é melhor cobrar para eles não estacionar, né? Segundo a Fraport, empresa que administra o terminal, foram feitos testes que comprovaram que 10 minutos é tempo suficiente para entrar, retirar as malas e sair do aeroporto, mesmo nos momentos de maior fluxo de veículos. O tempo de 10 minutos ele foi definido com base em diversos testes, feitos inclusive em hora pico, que nos demonstraram que o tempo médio para a realização do percurso dentro do sistema, mais o processo de embarque ou desembarque de um passageiro, é de apenas 4 minutos, evidenciando que os 10 minutos são, então, suficientes. Estacionar no meio-fio já é proibido. Quem precisar de mais tempo tem como opção o estacionamento local, que é pago. Mas a nova tarifa que está sendo cobrada por quem colocar o carro no local de embarque e desembarque por mais de 10 minutos já está sendo contestada pela OAB do Ceará. Nós entramos com um agravo de instrumento na 5ª região do TRF para reformar a decisão do juiz de primeiro grau com relação à autorização desses 60 dias de cobrança, porque entendemos que a cobrança é abusiva e para teste também. Pessoas com deficiência terão uma tolerância maior de 30 minutos, mas precisam enviar um e-mail para a ouvidoria da Fraport solicitando a autorização 72 horas antes da data do voo. A gente deixou o QR Code aqui do lado, ó, com esse acesso ao e-mail, tá? É só apontar a câmera do seu celular e entrar no portal GC+. E agora uma boa notícia para quem utiliza gás natural veicular. O preço do metro cúbico vai cair nos próximos dias. Hoje, a Petrobras anunciou uma redução de 8,1% para as distribuidoras. E quando o consumidor vai sentir essa queda, hein, Wesmênia? Já é possível dizer? Olha, Alexandre, de acordo com a Petrobras, com o anúncio feito hoje, o consumidor, o condutor que abastece com o gás natural, que é o GNV, o gás natural veicular, ele deve perceber essa redução a partir do dia 1º de maio. É uma queda média de 8,1% para as distribuidoras. A justificativa para essa redução é a queda no preço de petróleo de 8,7% e o câmbio com apreciação de aproximadamente 1,1%. Vale lembrar ainda que a parcela relacionada ao transporte do GNV, do gás natural, é vinculada ao IGPM, que é o Índice Nacional de Preços Mercado. Esse índice vai sofrer, a partir do próximo mês, uma atualização de 0,2%. É uma inflação conhecida como a inflação do aluguel, porque esse índice está presente mais em contratos anuais relacionados a aluguéis, mas também é relacionado ao transporte do gás natural. É a parcela que eles usam como base, e vai sofrer essa atualização, na verdade, de 0,2%. Essa determinação ela não se aplica ao gás de cozinha, que é o GLP, utilizados nas residências, apenas ao gás natural para os veículos, que também é utilizado em outras áreas de produção, como a eletricidade, o setor de transporte, também matéria-prima para processos industriais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Wesmênia.
E olha só, um homem vestido com camisa de motorista de aplicativo assaltou uma mulher no Parque São José, aqui em Fortaleza. Ele estava acompanhado de uma adolescente e usou uma arma falsa. E foi aí que os dois se deram mal. Ao perceber que a dupla só tinha um simulacro, a população partiu para a agressão. Um deles ainda foi atingido na perna. A polícia não sabe quem disparou o tiro. Depois de passar pelo hospital para tratar a ferida, os suspeitos foram levados à delegacia da criança e do adolescente, que está investigando o caso. O hóspede de um hotel em Fortaleza foi preso com mais de 50 cartões de crédito e 12 maquinetas. E foi um funcionário do hotel que percebeu algo estranho no quarto, não é isso, Marina? Bem, a gente está sem a conexão correta com a Marina, mas daqui a pouco a gente volta com essas informações. E veja em instantes, um idoso de 89 anos é resgatado após ficar 11 horas atolado em área de mangue da capital. O JC volta já. Um idoso de 89 anos ficou 11 horas atolado até a cintura em uma área de mangue próximo à Lagoa da Precabura, aqui na capital. Os bombeiros que fizeram esse resgate, eu vou chamar mais uma vez ao Wesmênio Lopes para nos contar como foi, porque ele estava desaparecido, né, Wesmênio? Exatamente, viu, Bianca? A família deu como desaparecido após ele sair de casa sozinho e não ter retornado. Foi quando eles chamaram o corpo de bombeiros para ajudar, nas buscas do idoso. José dos Santos, de 89 anos, ele foi encontrado atolado com lama. De acordo com as informações, ele ficou por cerca de 11 horas com lama até a cintura. Os bombeiros resgataram o idoso quase inconsciente, desidratado e com frio por causa dessa lama. Ele estava em um terreno pantanoso próximo à Lagoa da Precabura, no limite entre as cidades aqui de Fortaleza, capital, e região metropolitana, no Eusébio, no último domingo. Ele não conseguia se locomover para sair do local. Uma ambulância ela foi acionada, ele não tem nenhum ferimento, ele apenas ficou atolado e utilizaram apenas uma manta térmica devido ao frio e agora ele passa bem. Essa notícia é boa, né? Bianca, Alexandre?
Obrigado, Esmênia, pelas informações. O Jornal da Cidade está chegando ao fim. A gente não conseguiu reconectar com a Marina Alcântara para completar aquela informação sobre um hóspede de um hotel que foi preso com mais de 50 cartões de crédito. Ele estava no quarto do hotel, um funcionário chegou lá e viu muitos cartões jogados no lixo. Acionou a polícia foi até lá e encontrou, olha só, 54 cartões de crédito, 12 maquinetas, 2 notebooks, telefones celulares, material esse que era utilizado para a prática de crimes, de golpes que ele vinha aplicando aqui em Fortaleza. Agora a polícia, com todo esse material, vai avançar nas investigações e tentar descobrir, afinal, quais estelionatos esse homem praticou. O Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Na sequência, as notícias do Brasil e do mundo do Jornal da Record. Boa noite. E daqui a pouco, os momentos emocionantes na novela Jesus. Os judeus presenciaram mais um milagre. Agora em novo horário, tá? Logo após a estreia da série Reis. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau.